Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 4 de janeiro de 2024 e vamos aí iniciando o ano com a nossa querida e amada matemática, né? Nós vamos fazer aqui exercícios. Em breve eu vou disponibilizar a última aula da playlist, que vai ser a aula sobre a função modular, ok? E até eu lançar essa aula, a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Então separei aqui o assunto de conjuntos, né? Já tínhamos feito alguns exercícios sobre esse tema, né? Mas vamos fazer mais 3 hoje, né? E o primeiro diz o seguinte: os 1.800 alunos de uma escola foram pesquisados quanto ao gosto pelas disciplinas da área de exatas, matemática, física, química. A tabela a seguir indica quantos estudantes gostam dessas disciplinas. Bom, aqui tem um errinho, né? Deixa eu corrigir aqui. Gostam dessas disciplinas. Ponto. Por meio desses dados, é correto afirmar que o número de estudantes da escola que não gostam de nenhuma das 3 disciplinas é, né? Também caberia aqui a gente tirar essa interrogação, né? E aí a gente tem aqui os números, né, para as disciplinas isoladas, né, matemática, física e química, as combinações matemática e física, física e química, matemática e química, e por fim as 3 juntas, matemática, química e física. Mas isso aqui é um típico exercício, né? Aí de conjuntos, vamos fazer aqui os diagramas, né? E você vai ver que é bem tranquilo. Bom, esse aqui ficou horrível, né? Então vamos fazer um pouquinho melhor. Normalmente eu escolho ali a opção do Word, né? De já vir com um símbolo certinho, mas eu vou usar aqui a minha caneta mesmo. Esse tipo de situação, pessoal, caso você não tenha assistido a aula sobre o assunto de conjuntos e conjuntos numéricos, por favor, vá lá e assista, tá bom? E também vamos fazer um exercício aqui, que vai ser o segundo, sobre intervalos. Então é importante que você também assista essa aula de intervalos que eu já postei aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Mas quando a gente tem esse tipo de situação aqui, a gente sempre começa aqui, ó, pela união de todos os casos possíveis, aqui no caso de todas as disciplinas. Então, temos aqui que essa união é 100, aqui, ou seja, são 100 alunos aí, né, que gostam das disciplinas de matemática, química e física. E a partir disso, eu vou deduzindo os outros, porque não é por aqui 180, 800, não. A gente tem que entender que esses números aqui, eles estão uns apoiados nos outros. Não são os números finais, ok? Então, se eu tenho aqui 100 alunos que gostam das 3, e tem aqui, assim, eu nem coloquei quem é quem, né? Aqui no meio fica fácil porque é o elo comum de todas as 3 disciplinas, né? Vamos dizer que esse diagrama aqui é matemática, esse é física e esse é química, ok? Então, matemática e química, qual que seria aqui o ponto comum? Matemática aqui, química aqui, então vai ser esse, né? 180, só que eu já tenho o quê? Eu já tenho aqui, olha, 100, né? Eu já tenho 100. Então, vou pôr 180 aqui? Não, com certeza não. Eu vou pôr o quê? Para chegar no 180, falta 80. Então, aqui eu tenho 80. Né? Mesma coisa, física e química. Né? Eu tenho comum 800. Né? Física e química, seria essa área aqui. Só que eu já tenho 100. Então, 800 menos 100 costuma ser 700. Eu já vou deixar a calculadorinha aqui no esquema para a gente ganhar tempo, tá? Não ficar tendo que calcular tudo na unha aqui. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1.200. 700 × 800 = 1
Matemática e física, diz aqui que é 220. Se eu já tenho 100, então é 120 aqui. Vamos subindo. E agora eu tenho as matérias isoladamente. Química, 1080. Então presta atenção, que química aqui, ó, aqui eu já vou usar a calculadora para a gente ganhar tempo, tá bom? 1080, que é o número dos alunos que gostam de química. Só que eu tenho que subtrair desses números que eu já tenho aqui, ó. Que são o quê? Que são todos esses, ó. Menos 700, menos 100, menos 80, que vai me dar 200. Mesma coisa eu vou fazer para a matemática, por exemplo, ou para a física. Vamos fazer física primeiro. 1220, né? E aí eu venho aqui, 1220, né? Menos, né? Isso aqui eu estou fazendo física, Então eu vou pôr menos 120, tá vendo? Aqui, ó, tá bom? Menos 120, menos 100, menos 700. Ok? Isso vai me dar 300. Tá certo? E por fim, matemática. Tem aí 400 alunos. Então, vou pegar 400, aqui, ó, menos o 120, menos 120, menos 100, menos 80, que vai dar 100. Ok? 100 alunos. Faço a somatória de tudo, porque a pergunta é o seguinte, ó, por meio desses dados, é correto afirmar que o número de estudantes da escola que não... que o número... Perdão, né, deixa eu ler de novo. Por meio desses dados, é correto afirmar que o número de estudantes da escola que não gostam de nenhuma das 3 disciplinas é... Como é que eu vou saber isso? Eu vou pegar aqui e somar o que me deu nos 3 diagramas e vou comparar com os 1.800 que ele me informou no início do exercício. Né? Se você fizer a somatória toda aqui, eu vou fazer, vai, só para você ver. 100 da esquerda para a direita, tá? 100 mais 120, mais 100, mais 80, mais 200, mais 700, mais 300, 1.600. Então, eu faço a subtração, 1.800 menos 1.600, alternativa correta, C de casa, 200. Ok, pessoal? Bem, vamos lá então para a nossa próxima questão. Define-se a amplitude do intervalo como sendo o número D é igual a B menos A. Então, a amplitude de fechado em menos 1,7. E aqui, que símbolozinho era esse, pessoal? Deixa eu aumentar, porque deve estar bem pequenininho, né? Senão vocês não vão enxergar. Que símbolozinho que era esse aqui, pessoal? Intersecção. Exatamente, intersecção. Né? E o que é a intersecção? É o que é comum. Temos esse intervalo que vai aqui juntar em intersecção com esse, fechado de 1 a fechado até 9, e também vai juntar com esse aqui, não como união, tá, pessoal? Mas como intersecção, vai fazer a intersecção com esse último intervalo, fechado no 0 até fechado no 8. Ok? Então, fazemos o varalzinho aqui. Né? Vou colocar aqui 3 retas. Né? Deixa eu deixar um pouquinho parecido. Todas, né? Essa aqui é a trajetória delas. Então, vou colocar aqui... Repare que são todos os intervalos fechados. Né? Então, vou colocar aqui o primeiro, menos 1. E, digamos, vou pôr aqui o 7. O outro, 1 a 9. Vamos colocar aqui a 9. E o outro, 0. Vamos colocar aqui 0 até 8. Vamos colocar aqui. Muito bem. O que quer dizer isso, intersecção entre os 3 intervalos, pessoal? É que ele quer o que é comum aos 3. E o que é comum aos 3 aqui? Qual é
o intervalo que é comum a esses três intervalos. Olha aqui, ó. Bem, se você escolher esse menos 1, está fora. Ele não é comum a todos. Né? O zero também, porque não vai ser comum esse daqui. De modo que você vai concluir que o que nós temos de comum aqui vai do 1 até o 7. É esse intervalinho aqui, né? Que vai nos dar fechado em 1 até fechado em 7. Certo? E aí, ele nos dá essa informação. D é igual a B menos A. Então, o B é esse aqui, por exemplo, né, em cada intervalo, e o A é esse aqui. Certo? Então, pessoal, qual que vai ser o meu D? Ora, o meu D desse daqui é 7 menos 1, que costuma ser 6. O que nos dá a alternativa C, novamente. Ok? E por fim, o nosso último exercício, deixa eu aumentar aqui antes de começar, né? Olha o que ele diz. Assusta um pouco isso aqui, né? Sejam os números reais. A igual a raiz quadrada aqui. A raiz quadrada ou a raiz, né, do Word é meio limitada, né? Então vou colocar aqui para não ficar dúvida. A igual a raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado vezes 0,12222 dividido por 1,2 elevado a menos 1. Né? O B é igual ao comprimento de uma circunferência de raio 1. C é igual à multiplicação dessas raízes quadradas aqui. Ele fala, sendo o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais os conjuntos numéricos, assinale a alternativa falsa. Cuidado, hein, pessoal, para não ler aqui a alternativa verdadeira. Né? E aí temos essas alternativas. Repare que todas elas estão colocando aqui, ó, A e C estão contidos nos racionais, C pertence. Então, vai ser bacana a gente definir em que conjunto numérico cada resposta dessas alternativas aqui se encaixa. Tá bom? Bem, então vamos lá. O primeiro aqui, pessoal, é tranquilo. Tem um tracinho aqui, não sei por que apareceu, mas enfim, desconsidera ele. Esse aqui, por exemplo, então, olha. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Bom, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, essa aqui a gente já tirou. 1. Vezes 0,12222. Bom, se você não assistiu lá na nossa aula sobre conjuntos, volta lá e assiste como você acha uma geração não, perdão. Pensei uma coisa e falei outra de novo. Volta lá e assiste para você entender como chegar numa fração geratriz. Então aqui a gente chega basicamente em 12 menos 1 dividido por 90. Tá? Se você fizer essa conta, 11 dividido por 90, você vai chegar nessa dízima periódica aqui. Isso tudo dividido por o quê? 1,2 elevado a menos 1. Isso aqui, pessoal, quando a gente tem aqui um expoente negativo, nesse caso aqui vai ficar 12 dividido por 10. Tá bom? Já podemos aqui simplificar, que vai ser 6 dividido por 5. Bem, aí passamos esse denominador multiplicando. Isso vai nos dar 11 sobre 90 vezes 5,6, que você inverte, né? Aqui a fração quando você vai multiplicar. O que vai nos dar 55 sobre 540. Né? Ok. Se você fizer a conta aqui, se você for simplificando, eu não vou gastar o tempo aqui simplificando, mas se você simplificar, no fim das contas, você vai chegar num número racional. Tá? Isso aqui não é um número irracional. Tá? O número racional, por sua vez, o conjunto dos números racionais, por sua vez, está contido no conjunto dos números reais. Mas vamos deixar aqui como racionais por enquanto. Comprimento de uma circunferência de raio 1. Bem, aqui nós temos o quê? Lembra como que eu achava lá na trigonometria? Na trigonometria, não, perdão. Ali na geometria plana, a circunferência de um raio? Chama os dois franceses, 2πr. Como aqui o meu raio é 1,
eu tenho a seguinte situação. O π é uma dízima não periódica, 3,14, um monte de números que não se repetem, assim, que não são periódicos. Então, o 2 multiplicado pelo π vai dar um número irracional. Tá? O número irracional você pode pôr o tracinho aqui. Esse é um número irracional com certeza. E aqui, pessoal, a gente pode fazer de diversas maneiras. Nós podemos pegar e multiplicar os números dentro dessas raízes. Tá? 12 vezes 90, vezes 160, vezes 147. Tá? A gente está fazendo uma calculadora para ganhar tempo. E aí, se você tivesse toda a paciência do mundo para fatorar isso, você ia chegar aqui em 5.040. Tá? Como não é uma coisa muito fácil, na calculadora é bem simples, mas se você não dispuser de uma calculadora, fica um negócio um tanto quanto complicado e trabalhoso de fazer, você pode pegar, por exemplo, e destrinchar aqui, mudar o formato dessas raízes. Então, a primeira aqui, por exemplo, raiz de 12, que não tem um número exato, é um número quebrado, você pode pegar e considerar que é a mesma coisa que dizer raiz de 4 vezes 3. Né? O 4 vai sair aqui da raiz, vai aqui para fora, e o 3 não tem raiz exata, vai ficar aqui dentro. Mesma coisa você faz aqui na raiz quadrada de 90. É a mesma coisa que dizer raiz quadrada de 10 vezes 9. O 9 sai aqui da raiz, que tem raiz exata, vai ser 3 vezes o 10, que vai ficar dentro da raiz quadrada. E aí, fazendo isso com esses dois últimos números aqui, com essas duas últimas raízes, você vai chegar em situações semelhantes, formatos semelhantes, né? E multiplicando aqui os números inteiros fora das raízes com os números dentro das raízes, por exemplo, você vai ter uma situação aqui, esse último, se eu não estiver enganado, vai dar alguma coisa raiz quadrada de 3 também. E aí, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9, que por sua vez é 3. Então, o produto dessas raízes quadradas, no final das contas, vai dar o 5.040 também. Tá? E o 5.040, pessoal, é um número que é um número natural, é um número inteiro, é um número racional e é um número real. Tá? Bem, vamos para as alternativas então. A primeira, lembre que a gente quer achar a alternativa falsa. Tá? A primeira, A e C estão contidos no conjunto dos números racionais. A e C, sim, de fato, estão contidos no conjunto dos números racionais. Então, essa aqui é verdadeira. A B, C, né, que é o último aqui, pertence à intersecção entre Z e N, né, inteiros e naturais. Qual que é a intersecção entre Z e N, pessoal? São os próprios naturais, né? Se você pegar, por exemplo, um conjunto, digamos, vou pôr aqui, sei lá, -1, 0, 2, 3. Tá? E você chegar e tiver um outro conjunto, por exemplo, 2, 3, 4. Qual é a intersecção disso daqui? Ora, a intersecção disso daqui, isso aqui eu estou falando se fosse, por exemplo, os naturais e os inteiros. No caso, seria... na verdade, eu me confundi todo. Esquece disso aqui que eu falei, tá? Que eu falei besteira. Né? O que eu quis dizer, no fim das contas, é que qual é a diferença entre os inteiros e os naturais? Ora, são os negativos, não é? Os inteiros, eles têm... Deixa eu voltar aqui para a caneta. Os inteiros, eles têm o quê? -2, -1, ou, se você quiser, -3. Né? Já os inteiros são só positivos. Né? 1, 2, 3, 4, né? E assim por diante. De modo que o que é comum aos dois, a intersecção entre os dois, são só os números positivos, que são os naturais. Né? O C pertence, então, à intersecção entre inteiros e naturais, que é o conjunto dos números naturais? Vamos ver, C, sim. Né? Por quê? Porque o conjunto dos naturais é um subconjunto dos números racionais. E, por sua vez, também dos reais e dos inteiros. Né? Então, o C é um número inteiro, é 5.040. Então, é um número inteiro.
Essa aqui também é uma alternativa correta. Olha essa daqui, ó. Reais menos racionais. O que é reais menos racionais? Lembre-se, pessoal, que os racionais, os números racionais, são o quê? Um subconjunto dos reais. A diferença entre eles é justamente o que não é comum entre eles, que é o quê? Os números irracionais, né? E aí ele está falando os reais menos os racionais, que são os irracionais que a gente acabou de falar. Contém B e C? Vamos ver. Contém B? Sim, contém B, que é o 2πr. Contém C? Não. Por quê? Porque o C é um número racional, não irracional. Então essa daqui é a alternativa falsa e, portanto, é a alternativa que a gente está procurando. Tá bom? Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário, né, se vocês quiserem. E é isso aí. Nos vemos nos nossos próximos vídeos de matemática. Até lá.